Bem-vindos à 8ª aula do curso Didática no Ensino Superior. Nessa aula, iremos discorrer sobre o planejamento de ensino no nível superior, focando nossa atenção na elaboração do plano de ensino. Vamos juntos. Para iniciar nossa discussão sobre a elaboração do plano de ensino e plano de aula, precisamos contextualizá-los no âmbito do planejamento educacional, realizado no nível superior. Inicialmente, precisamos conhecer o Projeto Pedagógico Institucional, o PPI, que esclarece a estratégia pedagógica que a instituição de ensino superior adota para os seus cursos. Já o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, estabelece o planejamento da instituição a curto e médio prazo, em função da sua visão e missão, explicitando os novos cursos, políticas de expansão e a sua sustentabilidade financeira. Tanto o PPI como o PDI são bases para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos, que resultam nos planos de ensino das disciplinas e nos planos de aula elaborados pelos professores. Nessa videoaula, abordaremos especificamente a elaboração do plano de ensino. E nessa figura, observamos um fluxograma que descreve resumidamente como isso é realizado. Iniciando-se com o plano de curso e com a ementa da disciplina, temos o desdobramento com os elementos básicos que constituem o plano de disciplina, isto é, os objetivos, conteúdos, metodologia de ensino, processo de avaliação, recursos didáticos, referências e o cronograma geral das aulas. Vejamos cada uma dessas etapas. Para iniciar a elaboração do plano de ensino, precisamos ter em mãos a ementa da disciplina. Trata-se de um texto que resume o conteúdo de um componente curricular, apresentando os tópicos essenciais. Saliento que a ementa é parte integrante do projeto pedagógico do curso, o PPC, e somente pode ser alterada nas instâncias colegiadas do curso. Após avaliarmos a ementa, temos que elaborar os objetivos da disciplina, isto é, o propósito ou alvo que se pretende alcançar com a disciplina no âmbito do curso, razão pela qual é imprescindível que o professor conheça o projeto pedagógico do curso. Os objetivos de ensino são subdivididos em geral, ou seja, um objetivo amplo, abrangente, observável ao término da disciplina, e diversos objetivos específicos, delimitados e atingíveis no transcorrer daquela disciplina. Temos aqui algumas recomendações de Antônio Carlos Gil para a elaboração de objetivos. Por exemplo, primeiro, os objetivos devem ser orientados para que os estudantes sejam capazes de realizar e não para que o professor ensina. Por exemplo, para elaborar um objetivo centrado no estudante, Gil recomenda que seja iniciado sempre com a expressão, ou tenhamos essa expressão em mente, o estudante será capaz de, e aí apontamos o objetivo. Outro ponto de destaque é que os objetivos devem descrever os resultados desejados na aprendizagem, e não no processo em si. Por exemplo, ao cursar uma disciplina de estatística básica, um objetivo poderia ser calcular a média aritmética ponderada. Assim, os objetivos devem refletir o que os estudantes estarão aptos a fazer durante o curso e ao seu término. Nessa perspectiva, para realizar ou para elaborar os objetivos, precisamos utilizar verbos de ação claros e precisos. Verbos tais como saber, entender, compreender, não esclarece o que se pretende do estudante. Já verbos tais como definir, identificar, elaborar, deixam claros os objetivos. Para a elaboração dos objetivos, eu recomendo que leiam um texto que está disponível no AVA sobre a taxonomia de Bloom. Esse texto também está citado nas referências e ele nos ajuda a traçar os objetivos, tendo como referência o domínio cognitivo do estudante. O domínio cognitivo na taxonomia de Bloom é ordenado em 6 níveis, do mais complexo ao menos complexo. E aí nós temos objetivos a serem alcançados, juntamente com possíveis verbos que podemos utilizar na delimitação desses objetivos. Para a definição dos conteúdos da disciplina, precisamos ter em mente que se trata do desdobramento da ementa. Ou seja,
Precisamos elaborar temas que serão abordados para alcançar os objetivos de aprendizagem que foram traçados. Normalmente, os conteúdos são divididos em módulos ou unidades de ensino conforme a instituição ou o professor. A forma como ocorrerá a avaliação das aprendizagens também precisa ser definida no plano de ensino. Trata-se da descrição pormenorizada dos tipos de instrumentos de coleta de dados para avaliação que serão utilizados, especificando-se, por exemplo, o instrumento, se será prova, seminário, trabalho escrito, entre outros, a data em que ocorrerá, a pontuação de cada instrumento, as atividades complementares que serão realizadas, tais como visitas técnicas, pesquisas, entre outras. Lembre-se que o plano de ensino é um contrato didático que se estabelece entre o professor e o estudante, e todos esses aspectos precisam estar bem definidos. A metodologia de ensino adotada pelo docente precisa ser explicitada. Nesse sentido, deve contar com uma descrição sucinta da proposta pedagógica e filosófica que norteará o docente no desenvolvimento da disciplina. Naturalmente, isso alinhado com o projeto político-pedagógico do curso, o PPC, e, consequentemente, com o projeto pedagógico institucional, o PPI. O planejamento da disciplina também pressupõe a definição dos recursos didáticos. Assim, devem ser relacionados todos os recursos didáticos e tecnológicos que serão necessários para o desenvolvimento da disciplina, sempre buscando, naturalmente, otimizar os recursos disponíveis na instituição, seguindo as normas técnicas da ABNT para elaboração de referências, em especial a NBR 6023. Nesse sentido, deveremos ter as referências básicas, ou seja, a relação de obras que fundamentam a disciplina e fazem parte do projeto pedagógico do curso, com exemplares na biblioteca da instituição. Como a produção do conhecimento é dinâmica, podemos contemplar também referências complementares, isto é, referências adicionais indicadas pelo docente que contribuem para a compreensão da disciplina. Recomendo que subdivida essa seção em referências básicas e referências complementares. Finalmente, temos o cronograma geral das aulas, que consiste na distribuição no transcorrer do período letivo de todos os tópicos a serem abordados, incluindo-se os períodos para avaliação e atividades complementares que forem oportunas. Observamos nesse slide um quadro demonstrando o que poderia constar num cronograma com os assuntos das aulas distribuídos ao longo do calendário e suas respectivas referências. Retomamos aqui a figura com o fluxograma de elaboração do plano de ensino, ressaltando que se trata de um processo dialético em que todos os seus elementos estão intrinsecamente relacionados. Ao finalizarmos essa abordagem de como elaborar o plano de ensino, recomendam que leiam o texto intitulado Elaboração do Plano de Ensino e do Plano de Aula, disponível no AVA, bem como o texto Taxonomia de Bloom, Taxonomia de Aprendizagem. Esses textos eles estão disponíveis no AVA e nos ajudam a compreender melhor os assuntos que nós discutimos nessa videoaula. Até a próxima!